Ok? Estamos de volta. Que bom, para resolver mais questões de funções. Questão de número 26 diz assim: seja f de x, né? Se f de x é uma função par. Ó, tem informações aqui, função par. F de 3 é igual a menos 4. F de menos 2 é igual a menos 3. Então, quem é o valor do f de 2? Então, vamos só lembrar. Qual é a característica de uma função par? Então, nós estamos aqui falando de uma função par. Quais são as características de uma função par? Para que uma função seja par, é necessário, para que uma função seja par, é necessário que o f de x seja igual ao f de menos x. É como se eu dissesse para você, o x positivo tem a mesma imagem do x negativo. Valores simétricos têm a mesma imagem. F de 2 é igual a f de menos 2. O f de menos 3 é igual ao f de 3. Então, veja aqui, essa é a característica da função par. Nós temos o f de 3. Nós temos o f de 3, que é igual a 4. E temos o f de menos 2, que é igual a menos 3. Característica da função par. Se o f de 3 é 4, então o f de menos 3 também é 4. Essa é a ideia da função par. Valores simétricos têm a mesma imagem. O f de 2 tem a mesma imagem, menos 3. Então, a ideia de função par é valores simétricos têm a mesma imagem. Se o f de 3 é 4, se caracteriza a função par, o f de menos 3 também é 4. Se o f de menos 2 é menos 3, então o f de 2 também tem a mesma imagem, menos 3. E na questão, ele pede para calcular f de 2. Então, aqui são as características da função par. Então, ele pede para calcular o f de 2. Pronto. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, calcula o que está dentro. Então, primeiro, calcula-se o f de 2. Quem é a imagem do 2? Está aqui, ó. É igual a menos 3. Então, agora nós vamos calcular o f de menos 3. Ó, calculamos o f de 2, que é menos 3, então fica o f de menos 3. Pela lei de formação, f de menos 3 é igual a 4. Pronto. Resposta, 4. Item correto, B de bola. Essa foi a questão de número 26. Pronto. Característica de função par. Valores simétricos para x têm a mesma imagem. Então, foi rápido. A questão de número 27 diz assim: se a função f de x é igual a x2 sobre raiz de 5, então, quem é o valor de 8 vezes f de 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos f de 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, vamos trabalhar um pouco. A lei de formação da função
é f de x é dado por x2 sobre raiz de 5. x2 sobre raiz de 5. Pede o valor dessa expressão. 8, acolcheito, f de 1 mais raiz de 5 sobre 2, menos f de 1 menos raiz de 5 sobre 2. Ora, parceiro, é simplesmente substituir. Ok, então vamos lá. Eu tenho a lei de formação. Pronto, eu tenho a lei de formação, certo, da função. Então vamos só substituir. Ok? Então, vamos lá. Ora, substitui o x por 1 mais raiz de 5 sobre 2, depois substitui o x por 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, uma expressão, ela passa a ser 8 f. Esse aqui é o meu x. Então, vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado sobre raiz de 5. Menos x ao quadrado. Então, fica 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado sobre raiz de 5. Ok? Para ganhar tempo, eu vou pegar esse raiz de 5 e trazer aqui por debaixo do 8. É como se eu estivesse botando em evidência. Então, vai ficar 8 sobre raiz de 5. Aí eu terei 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado. Fecha. Fecha. Posso desenvolver. Isso aí vai depender da característica do aluno. Quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Ou, se você quiser, também pode fazer produto da soma pela diferença. Faça o que é mais seguro para você. Então, vamos só desenvolver. Aqui a escolha, certo? Vou desenvolver. 8 sobre raiz de 5. Então, eu vou ter quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, fica só 5. Sobre 2 ao quadrado, 4. Menos, olha aqui, esse menos. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Raiz de 5 ao quadrado dá 5. Sobre 4. Denominadores iguais, tá certo? Então, eu vou ter a expressão, ela passa a ser 8 sobre raiz de 5. Aí eu vou ter 6 mais 2 raiz de 5. Aqui tem um menos, né? Menos. Então, vai ficar 6. Então, fica menos 6. Certo? Menos raiz de 2 raiz de 5 fica 2 raiz de 5. Menos fica mais. 2 raiz de 5. Dividido por 4. Denominadores iguais. Então, a expressão, ela vai ficar 8
sobre raiz de 5. Quem é que você elimina? Nós vamos eliminar a presença do 6, certo? 2 raiz de 5 mais 2 raiz de 5 vai dar 4 raiz de 5, dividido por 4. O que é que nós vamos agora? Simplificar. Vamos nos livrar do 4, certo? E vamos nos livrar do raiz de 5. Livrar do 4 e do raiz de 5. Então, a minha expressão, ela passa a ser igual a quem? Igual a 8. Então, a expressão é igual a 8. Lembrando que A mais B ao quadrado é o quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E se for a diferença ao quadrado, a soma quadrada da diferença é o quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a resposta, então, nós temos A de alegria. Então, a questão de número 27, o gabarito, confirmando o gabarito, A de alegria. Questão de número 27. Ok. Veja a questão de número 28. Eu tenho batido muito de frente, ou alertado nossos alunos para a lei de formação de uma função. Veja a questão de número 28, que diz assim: a função f de x mais 1 sobre x é x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Então, quem é o valor de f de raiz de 2 e f de raiz de 3? Ora, numa aula passada, eu disse, ora, chame isso aqui de raiz de 2. Não vai dar legal. Chame isso aqui de raiz de 3. Dá legal. Então, o que eu vou fazer? Antes, encontrar a lei de formação da função f de x. Então, vamos lá. O objetivo, eu tenho f de x mais 1 sobre x. Isso aqui é igual a x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Conselho. O que você faz? Primeiro passo. Chama isso aqui de uma certa variável, diferente de x. Podia chamar de y, chamar de a, de b, não chame de x, chama uma outra variável. Então, eu chamei de k. Então, x mais 1 sobre x, eu chamei de k. Ora, daqui nós temos que ir para cá. Eu tenho que encontrar isso aqui em função de k. Daqui, o que está faltando dessa expressão para chegar nessa? Já vi, parceiro. É só elevar quem? Ao quadrado de um lado e do outro. Se nós elevarmos o quadrado de um lado do outro, então nós vamos usar aquele produtozinho notado. Quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a k ao quadrado. Vamos nos livrar um pouquinho desse rapaz, no pituzinho. Aí eu vou ter a minha expressão como sendo x ao quadrado mais 2 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso é igual a k ao quadrado. Para quê? Eu preciso encontrar o valor dessa expressão, que é x2 mais 1 sobre x2. Então, está bem próximo. É só deslocar o 2 para o outro lado. Então, implica que x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado, isso é k ao quadrado menos 2. Pronto. Então, está dizendo que quando essa expressão aqui for k,
essa expressão após a igualdade é k ao quadrado menos 2. Então, ó, aqui. Eu tenho a função f de x mais 1 sobre x. Isso é x2 mais 1 sobre x2. Chamei isso aqui de k. E encontramos que isso aqui é k ao quadrado menos 2. Então, a lei de formação da minha função agora é f de k, que é igual a k ao quadrado menos 2. K ao quadrado menos 2. Tanto aqui. Essa é a lei de formação da minha função. Pronto. Essa é a lei de formação da minha função. Da f de x, do f de 2, é o f de 5, o f de 4, qualquer valor de x. Então, essa lei de formação diz assim: se aqui eu coloco 2, aqui eu coloco 2. Se aqui eu coloco 5, aqui eu coloco 5. Se aqui eu coloco x, aqui eu coloco x. Se aqui eu coloco a, aqui eu coloco a. O que que o amigo estava pedindo para determinar o f de raiz de 2? Então, ele quer f de raiz de 2. Então, está pedindo para, no lugar do k, colocar quem? Raiz de 2. Ó, k ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 2 ao quadrado, menos 2. Simplifica, dá 2 menos 2, que é igual a 0. Então, f de raiz de 2 é 0. Ele quer também, está pedindo a soma. Então, f de raiz de 3. Se isso aqui é raiz de 3, também isso aqui vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado, menos 2. Então, vai ficar 3 menos 2, que é igual a 1. Ele pedia a soma. Então, ele dizia, quem é a soma? F de raiz de 2 mais f de raiz de 3. Então, essa soma vai 0 mais 1. Então, a soma é igual a 0 mais 1 é igual a 1. Então, resposta igual a 1. Pronto. Então, lei de formação de uma função. Muito, muito, muito que a gente chama cuidado. Tá certo? Então, lembre, quando você não tem só o x aqui dentro, o f de x, chama essa expressão, tá certo? De uma certa... Se o valor é numérico, é fácil. Tá certo? É um valor numérico fácil. Mas raiz de 2, raiz de 3 não foi. Então, chame isso aqui de um certo k, para chegar ao que está após a igualdade. Então, o nosso gabarito está associado ao item B. O gabarito está associado ao item B. O valor da soma é igual a unidade. A questão de número 29, certo? É uma questão de análise. Muito e muito análise de gráfico. O gráfico de uma função real passa pelos pontos 2, 3, 4, 4, 6, 8 e 8 e 7. De acordo com os conceitos de função, certo? De acordo com o conceito de função, podemos concluir que esse gráfico não passa pelo ponto. De acordo, eu não tenho a lei de formação da função, eu só tenho por onde a função passa. Então, vamos para o gráfico.
Então, vamos marcar aqui um gráfico, fazer um gráficozinho. Então, vamos. Aqui eu tenho um eixo dos Y. E aqui eu tenho o eixo dos X. Então, os pontos, tá certo? Então, aqui nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Analisar bem direitinho, certo? Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 7, 8. Vamos marcar os pontos, né? Sem problema nenhum. Então, vamos marcar. Quais são os pontos? 2, 3. Então, ela passa pelo 2, 3. Então, x igual a 2, y igual a 3. Então, ela passa por esse ponto. A função. Certo? Ela passa pelo ponto 2, 3. Ela passa pelo ponto 4, 4. Vamos ver aqui. Ela passa pelo ponto 4, 4. E já é garantia. Passa por 4, 4, 6, 8. Então, ela passa pelo 6, 8. Certo? Passa pelo ponto 6, 8. E passa pelo ponto 8, 7. Então, ela passa pelo ponto 8, 7. A função passa por esses 4 pontos. Aí ele pergunta, de acordo com o conceito da função, podemos concluir que esse gráfico não passa pelo ponto. Será que ela passa pelo ponto? Ó, eu vou analisar item por item. O item A é 1, ponto 1, 1. O item B, certo? É o ponto 5, 6. 5, 6. O item C, pelo ponto 3, 4. O item D, 6, 7. 6, 7. O item E, pelo ponto 7, 8. É uma questão mais de revisão, tá certo? De gráficos. Então, vamos lá. Então, vou considerar. Pronto. Então, vamos nós. Quem é o ponto 1? O ponto 1 é esse ponto aqui. Vamos marcar esses pontos. 5, 6. Então, 5 e 6. Está bem aqui. Esses são os pontos que nós queremos verificar se a função passa ou não por ele. Pelos verdes. 5, 6. 3 e 4. 3 e 4. É esse ponto aqui. 6 e 7. 6 e 7. É esse ponto aqui. 7 e 8. É esse ponto aqui. 7 e 8. Pronto. Os pontos verdes é o questionamento. Então, veja. O que acontece definição de uma função? Elemento diferente do domínio tem que possuir imagens diferentes. Então, se você está imaginando a função, ó, então, ó, a função sem problema nenhum. Ó, a função aqui sem problema nenhum. O nosso problema agora, ó, isso aqui é função. Então, vamos ver aqui, o que acontece? Pronto, esse é o caminho da função. O que nós aprendemos? Retas paralelas a x deve cortar o gráfico em um único ponto, para que seja função. Toda reta paralela a x, tirada pelo elemento do domínio, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Observem que, passando por esse ponto, que é o questionamento, nós estamos questionando os pontos verdes. Então, se eu tenho uma reta passando
por aqui, sem problema nenhum. Corto o gráfico em um único ponto. Se eu tenho uma reta passando por aqui, corto o gráfico em um único ponto. Se eu tenho uma reta passando por aqui, corto o gráfico em um único ponto. Mas se eu tiver uma reta por aqui, está cortando o gráfico em vários pontos. Está dizendo que o ponto 6 tem duas imagens. O 6 foi associado, só para vocês terem uma ideia, o 6 foi associado a 7 e o 6 também foi associado a 8. Então, na realidade, essa função, ela não vai passar, para ser função, ela não pode passar pelo ponto 6 e 7. Se ela passar pelo ponto 6 e 7, deixa de ser uma função. Elementos diferentes com o elemento 6 com imagens diferentes. Isso não é possível numa função. Para ser função, toda reta paralela a y deverá ter um único ponto em comum com o gráfico da função. Então, lembre, isso é conceito, gente, conceito. Então, lembre, deixa eu só reforçar aqui. O item correto, só para reforçar, é o item D. O item D de dado. Não é uma função. Se passar pelo ponto 6 e 7, não é função. Relembrando, para ser função, toda reta paralela a y, tirado pelo elemento do domínio, tem que estar no domínio da função. Toda reta paralela a y, tirado pelo elemento do domínio da função, deverá cortar o gráfico em um único ponto. Certo? Então, se eu te mostro esse gráfico aqui, vamos ver aqui. Se eu te mostro esse gráfico da função, pronto. Se eu passar retas paralelas a y, o que aconteceu? Possui mais de um ponto em comum. Então, isso aqui é função. Isso aqui não é função. Não é função. Para ser função, toda reta paralela a y deverá cortar o gráfico em um único ponto. Conceito, ok? Exercite. E dê uma lidazinha na teoria, para você não se perder em questões teóricas, ok?